Olá pessoal, meu nome é Márcio Valeriano, eu sou agrônomo de formação e trabalho hoje no Instituto de Pesquisas Espaciais, na linha de pesquisa de aplicação de sensoriamento remoto à agricultura. Eu vou apresentar para vocês hoje o Topodata em 3 segmentos. No primeiro segmento eu vou dar uma conceituação básica. No segundo segmento, vou apresentar para vocês o desenvolvimento das aplicações dos dados topográficos. E no terceiro segmento, eu vou apresentar o desenvolvimento do Topodata mesmo, propriamente dito, que é um banco de dados. Então, abrindo a apresentação do contexto, dos fundamentos e aplicações gerais, é importante que se mencione que o estudo da topografia ele é integrado aos outros aspectos da paisagem. Então, havendo uma paisagem concreta, o desdobramento da paisagem em outros planos de informação que representam os aspectos condicionantes principais, o clima, relevo, o substrato que a gente costuma tratar, solos ou a geologia, e enfim a vegetação. Cada um desses elementos é sentido, mapeado, caracterizado por alguma tecnologia. Na forma mais usual de sensoriamento remoto, o que mais prontamente é caracterizado é o plano de informação da vegetação. Na nossa linha de pesquisa em particular, que vamos tratar aqui nessa aula, nós vamos nos dedicar ao plano de informações, os planos de informações relacionados à topografia, um deles. Uma vez que cada informação dessas possui uma posição geográfica, ela se expressa diferentemente de acordo com a posição geográfica, o tratamento típico é em sistemas de informação geográfica, ou SIGs, dentro dos quais essas informações são operadas para atender modelos descritivos ou modelos funcionais, de forma que a gente possa fazer diagnósticos, de como está o meio físico, planejamento de soluções a alguns problemas ou mesmo empreendimentos livres e simulações de cenários, conforme as decisões que tomemos, como que a paisagem pode reagir. Então essa é a essência do trabalho do desdobramento da paisagem e o trabalho desses planos de informação para que a gente tenha uma informação mais complexa. No caso do aspecto da topografia, ele é muito interessante apresentá-lo porque a gente raramente usa o elemento básico do qual se caracteriza a topografia, que é a altitude. Então eu coloco como exemplo que se a gente alterar o nível dessa cidade, desse local todo em 50 metros, não vai afetar tanto a nossa vida quanto se a gente inclinar toda a paisagem em 30 graus, por exemplo. A inclinação nos afeta mais diretamente. Então, da mesma forma, existem outras informações que saem da topografia e não a altitude, que são as variáveis topográficas, elas são mais sensíveis, elas são mais diretamente aplicadas às questões que nós temos que tratar quando fazemos uma análise da paisagem. Então, essas variáveis topográficas, o exemplo mais evidente, mais imediato é a declividade, mas existem outras variáveis, curvaturas, a orientação de vertentes e muitos mais, elas compõem um modelo descritivo da paisagem, elas por si. Você pode descrever a forma do terreno, a forma da superfície do terreno, a topografia, por vários desses elementos. No momento que se vai descrever a paisagem em outro nível de complexidade, ou seja, outros fenômenos, alimentar modelos funcionais, modelos que explicam processos como erosão, deslizamento, hidrologia, etc., você precisa integrar essas informações topográficas com outros dados, outras fontes que refletem características de outros aspectos condicionantes da paisagem. Então, o elemento básico, sendo modelo digital de elevação, ele merece uma conceituação formal. Apesar da conceituação formal, eu prefiro tratar ele como um arquivo. Na prática, ele é um arquivo de dados. Ele tem uma estrutura em que você pode ser matriz de x e y, coordenadas, e você tem em cada registro, em cada posição geográfica, uma cota.
e, de preferência, ele é distribuído regularmente, em espaçamento regular, de modo que você tenha a possibilidade de usar as facilidades computacionais de análise, como se faz análise de imagem de satélites multiespectrais, que são costumeiramente mais estudados, né? Então, a partir dessa matriz que está no arquivo digital, você tem várias formas de representação. Aí sim parecem diferenças, mas são só apenas formas de codificar a informação. Então, o código mais usual, né, o código trivial dos sistemas de informação geográfica, é atribuir a cor preta ao valor mínimo e a cor branca ao valor máximo e fazer uma gradação. Isso é comum, né, quando se faz uma análise de uma banda, de uma imagem multiespectral, né? Porém, sendo a topografia um atributo, né, ligada a atributos que se referem a formas, né, existem outras formas de representação que talvez se interessem mais conforme a utilização que esteja em uso, né? Então, o comum é um sombreamento artificial, em que se atribui uma posição do iluminante, um exagero vertical. Outra também é a forma em perspectiva, né? Ou outras representações combinadas, né? Que você pode ter o sombreamento, você pode ter a perspectiva, combinados em representações mais sugestivas do ponto de vista da impressão real. Então, como eu disse, o modelo digital de elevação ele é uma outra imagem de satélite igual às imagens de satélite, só muda mesmo em termos concretos, em termos de ser um arquivo que matrize, né, que você tenha a divisão em elementos de cena, né, que cada uma tem seu valor. Então, quando eu vejo uma imagem ótica, eu estou vendo um determinado conjunto de atributos da paisagem que estão ligados à interação das ondas eletromagnéticas na região do óptico, né, com a matéria, né? Então, eu vejo muito bem a cobertura vegetal, as diferenças os corpos d'água distribuídos sobre uma superfície. Nessa mesma área, um dado topográfico traz uma realidade completamente diferente, porque são outros elementos que estão, né, sendo representados. Então, a chamar a atenção, eu leio um longo, né, um vasto tapete verde, aparentemente uniforme, né, e com a topografia se revelam, né, pelo menos, né, 4 níveis, 4 patamares, 4 estruturas de terreno completamente distintas. Então, ou seja, a informação topográfica ela é uma informação que se complementa às informações ópticas. É como se fosse mais uma banda espectral, só que ela observa coisas muito diferentes do que banda espectral. A relação da topografia com a paisagem ela é um pouco complexa, porque, ao contrário do imageamento óptico, o imageamento óptico ele prontamente te mostra a superfície. E já a informação topográfica ela é o momento de um longo filme do passado, da formação daquele relevo, e ela te dá a oportunidade de compreender o que vai acontecer logo a seguir, porque ela também determina os processos que estão vigentes, né, sobre a paisagem. Bom, historicamente, nós tivemos dados topográficos coletados de várias formas, e com o advento, né, das técnicas computacionais de análise dessas matrizes, de imageamento, usávamos, né, era muito comum, usávamos a digitalização de curvas de nível, né, de formas que se criassem um modelo digital de elevação através de um trabalho chamado interpolação. Interpolação é um assunto muito importante. Embora ele não traga a informação, ele seja só uma forma de estruturação da informação, não é um processamento principal, mas é atividade de pré-processamento muito importante, porque você, com a interpolação, você estrutura o dado de uma forma amigável a esses processamentos, né, que nós tanto aplicamos sobre esses dados, né, básicos para obter as variáveis. Então, os processos de interpolação, eles compreendem opções diversificadas de interpoladores, que têm princípios diferentes, e, por consequência, eles têm também efeitos diferentes sobre o modelo de elevação que vai ser formado. Cada característica que é imprimida, né, que é impressa no modelo digital de elevação através da interpolação, vai ter efeito sobre a resposta que você vai ter quando você desdobrar o modelo digital de elevação nas variáveis de interesse.
Depois, né, seguindo nesse histórico, né, os levantamentos aéreos, né, foram depois sucedidos por levantamentos orbitais. Nós temos três conjuntos principais que a gente pode dizer, né? Claro que é uma profusão de novos sistemas e sistemas aerotransportados em desenvolvimento, em aplicação corrente, mas podemos destacar, né, três grandes levantamentos. Uma vem da missão SPOT, que tradicionalmente já apresenta modelos digitais de elevação, desde que no sistema de imageamento na região do óptico, ela já é provido de uma visada lateral, de forma que se fazem os mesmos processos que se fazem com aerolevantamento sobre imageamento SPOT, bastando ter a paralaxe permitida pelo imageamento off-nadir, ou uma visada inclinada, né? Outra iniciativa, né, muito importante, que ainda estamos vivendo o impacto, né, as duas iniciativas sobre as quais nós estamos vivenciando o impacto nesse momento, né, são os levantamentos SRTM e ASTER. O ASTER também é como se fosse o imageamento SPOT, porque ele é uma utilização, um coproduto muito importante de um complexo de produtos que a iniciativa ASTER, né, se propõe, né? Já o SRTM não, o SRTM foi uma missão espacial elaborada, projetada especialmente para a coleta de dados topográficos. E há uma diferença também temporal, que nós temos a possibilidade, né, com o levantamento SPOT e ASTER, de fazer uma recobertura, um reprocessamento, uma atualização da topografia, do modelo topográfico, enquanto que o SRTM, né, os dados SRTM, correspondem a um levantamento de ônibus espacial. Então foi uma missão de ônibus espacial, então ela está datada. Ela se localiza em fevereiro do ano de 2000. Bom, dizer do modelo digital de elevação, como eu havia mencionado, você tem raros casos que a variável básica é o que vai ser usado no processo. Você já vai integrar a variável básica, ou seja, a altitude, com outras variáveis para você procurar uma compreensão mais complexa da sua paisagem, né? De modo geral, há um desdobramento dessa informação. Então, tomando uma figura diretamente de um artigo de ecologia, né, sobre o crescimento e distribuição de uma determinada espécie, nós temos vários fatores, né, nutrientes, água, energia, luz, né, e fatores intrínsecos à paisagem, né, outros intervenientes, né, os elementos básicos, né, que afetam esses fatores estão distribuídos né, com um diagrama tal, né, eu apenas grifo, né, que a topografia se relaciona virtualmente com todos os aspectos da paisagem. Ela tem uma relação com, né, desde de calor, nuvens, o clima, ela tem uma ligação com todos os elementos possíveis, né, ecofisiológicos, todos os elementos que afetam a ecologia de uma determinada espécie, ou eu posso até transformar, fazer uma abstração, não pensar numa espécie vegetal, mas pensar no empreendimento, um empreendimento agrícola, ou numa cidade, seres humanos, qualquer coisa, né? Uma determinada condição que se queira atingir, uma determinada questão que a legislação nos impõe. E essa questão, né, central, ela está ligada a diversos fatores que descendem de elementos básicos, dos quais a topografia tem efeitos muito diversos. Só que esses efeitos são diferentes. Há um determinado, uma maneira de se relacionar a topografia com solos, que é diferente da maneira de se relacionar a topografia com temperatura, por exemplo, né? Temperatura com radiação solar, qual a relação da topografia com a radiação solar? São relações muito distintas. Então, há uma região, vamos dizer, desse diagrama, que é uma região de trabalho, em que se há como elaborar o elemento básico, a altitude, de modo a você ter as variáveis que realmente afetam os solos, que são diferentes das variáveis que realmente afetam ventos e assim por diante. Então, é nessa região que tem o desenvolvimento das aplicações. É nessa região que se concentra o nosso trabalho e é nessa região que se concentra o assunto de nossa aula. Virando aquele diagrama na horizontal, podemos fazer um ciclo de vida da informação, né? Desde seus
seus elementos primordiais até a informação concreta. Então, há uma demanda de informação para ser atendida, ela pede uma elaboração, né? Que você tem você tem uma evolução da complexidade, né? Ao mesmo tempo que se particulariza a informação com um trabalho de elaboração, né? Em que você parte, no caso da topografia, você parte da altitude e, além das variáveis topográficas, você começa a solicitar variáveis não topográficas mais, até que você tenha informação. Mas é um longo caminho solitário, né, dos dados topográficos, e em que se parte de um significado que é puramente geométrico até chegar a um significado físico. E assim como particulariza o significado da informação, particulariza também a comunidade de interessados. Então, aqui há um elemento a que se lidar, todo mundo que vai lidar com dados topográficos vai ter que lidar com a variável altitude, né? Já se eu desenvolvo uma variável muito particularizada, digamos assim, se eu crio um indicador da paisagem de favorecimento a crescimento de araucárias, por exemplo. Esse daí vai ser para quem estuda araucária e não vai servir para todos os lugares, vai servir para os lugares onde existe araucária e assim por diante. Então, nesse diagrama, né, nesse crescimento aqui da informação toda, assim eu consigo localizar as diversas áreas, as diversas linhas, os diversos profissionais, né? Então, nessa linha em que você tem a elaboração dos dados topográficos, quando se tem restrito, ultimamente a comunidade científica, falando apenas da comunidade científica mesmo, da área de geoprocessamento de diversas áreas, porque nessa arte se reúnem, né, diversos perfis profissionais, eles têm cunhado a palavra geomorfometria. A palavra geomorfometria, nas suas raízes, né, geomorfometria, uma descrição mesmo, né, objetiva, numérica, né, uma métrica, uma medida, né, das formas do terreno, né? Então, isso é geomorfometria, essa é a forma que eu consigo, né, conceituar a geomorfometria, dentro dessa cadeia de evolução da informação, né? Essa sociedade se reúne, né, hoje em torno de um site, as suas atividades e as publicações, é uma troca intensa de experiências, porque a área é uma área em pleno crescimento. Outro conceito que é mais confortável apresentá-lo nesse ciclo é o conceito de derivação geomorfométrica. As derivações geomorfométricas são os processamentos do dado, de modo que você tenha uma informação na entrada e tem uma informação distinta que indique outra realidade na saída. Então você tem das derivações geomorfométricas, entra-se com uma variável topográfica e sai com outra, mas elas representam momentos distintos, né, da realidade topográfica. Então agora com isso eu consigo também, né, aproveitar e localizar o topodata, né? Às vezes quando não se tem a dimensão correta, né, imagina-se muita coisa do topodata, mas o topodata justamente pela sua intenção, a sua intenção de cobrir, né, dados de todos os lugares, ela não pode ir para a região particularizada, né? Ela não deve também, né, já trabalhar em condições específicas, né? Tem que ser condições ainda que independente de condições específicas, porque senão não há como você fazer um banco de dados, né, de uma cobertura global, né? Uma cobertura global pressupõe que você esteja fornecendo dados que são de interesse comum a todos. Então, o topodata é um banco de dados que se restringe à área indiferenciada da evolução da informação topográfica. Então, são as variáveis básicas, o significado geomorfométrico, geométrico, e tudo pronto para dali em diante você trazer significado mais complexo e mais próximo da realidade dos assuntos de interesse. As aplicações em áreas fins, elas são o motor do desenvolvimento de topodata, né? A pesquisa de desenvolvimento de aplicações, ela que apresenta as demandas de quais dados básicos. Então, a evolução do banco de dados é daqui para cá, porém a construção dele é de lá para cá.
Então, eu vou apresentar um pouco, né, de que são as aplicações básicas, né, desse tipo de dado topográfico. Antes disso, apresentar um pouquinho do conceito, o conceito da geomorfometria, o que chama derivação, e apresentar os elementos básicos de derivações geomorfométricas, né. Tenho que olhar o terreno em duas condições, em perfil e no plano. Né? No plano eu estou com o mapa sobre a mesa e estou olhando ele. Em perfil eu posso estar dirigindo o carro, olhando para fora e vendo o corte, aterro, né, das estradas. Então, na primeira ordem, nós temos a declividade. A declividade é esse ângulo, né, de inclinação que nós vemos. A cada trecho do terreno nós podemos, né, imaginar qual é a inclinação. Né? Em primeira ordem, quando eu vejo no plano, o que eu vejo são as orientações de vertente, ou seja, para onde que a água escoaria se ela estivesse escoando conforme apenas a gravidade. Então eu tenho direções, são direções de bússola. Esse daqui é um ângulo de 0 a 90 graus, esse é um ângulo de 0 a 360 graus. Em segunda ordem, eu já não vejo mais apenas a inclinação, eu vejo a variação da inclinação. E a variação da inclinação chama-se curvatura, e ela se refere ao caráter côncavo, convexo do terreno. Eu posso ter essa percepção tanto em perfil, quando eu olho na estrada, eu olho na paisagem, assim, numa visada panorâmica, horizontal, o que eu vejo são nuances de curvatura vertical. Quando eu olho um mapa topográfico em isolinhas sobre a mesa, eu vejo as nuances de curvatura das curvas de nível. Como elas são orientadas conforme o sentido descendente e ascendente das vertentes, eu posso caracterizar minhas áreas em convergentes, áreas que reúnem os fluxos gravitacionais. Então, se eu derramar um balde d'água assim, esparramar a água se junta nessa região. E ao contrário, eu posso também ter um determinado lugar que ao derramar um balde d'água, a água se espalha. Seria como um prato de sopa de pé e um prato de sopa virado. Um diverge, o outro converge. E também a situação intermediária neutra, chamada planar. Então, essas são as variáveis geomorfométricas básicas de primeira e segunda ordem.